te usar. Amém. A paz, mulheres lindas, maravilhosas. Como vocês estão? Feliz quinta-feira. Eu fico muito feliz quando nós temos a devocional nas quintas, porque dá aquele abastecida, sabe? Reabastecendo mesmo, como nós falamos o tema, né, da nossa devocional, porque a semana tá passando assim. Eu não sei se vocês estão com a mesma impressão que eu, mas assim. Semana que vem já é junho, né? O ano passou num abrir e piscar de olhos. E quando chega quarta-feira, assim, ó, Senhor, misericórdia. Mas aí tem o GPS, tem a devocional na quinta. Então, ontem eu me abasteci no GPS para continuar a semana e hoje me abastecendo tá até chegar domingo de novo, né? Mas glória a Deus. Estou feliz por estar aqui. Pastora, obrigada de novo pela oportunidade. Esse período aqui, né? Eu não sei se todas estavam aqui quando a pastora nos disse que nós iríamos aprender sobre algumas mulheres que marcaram a Bíblia, né? A história. E como eu sempre falo, a pastora, ela coloca uns desafios assim na nossa mão, que ela vem com o tema, assim, você vai falar sobre isso. Eu falo, ai, Jesus, mas amém, eis-me aqui, né? E o tema de hoje é sobre a história de Sara, né, com o tema Vivendo o Impossível, e a base bíblica que nós vamos ler está em Gênesis 21, 1 e 2. Mas antes de entrar para falar sobre o Vivendo o Impossível, eu queria dar um pouquinho de contexto de quem foi Sarai, né, antes do nome dela ser mudado para Sara. E eu também gostaria de convidar as irmãs mais tarde para estarem lendo, né, que a história de Sara, ela começa em Gênesis 11 e vai até Gênesis 23, né, que tem toda a história dela do início, antes dela casar com Abrão, que depois mudou para Abraão, e até no capítulo 23, que fala sobre a morte dela, né? A história de Sarai, né, que mais tarde o nome dela se mudou para Sara, é um exemplo que Deus é especialista em tornar o impossível em realidade, né? Quando Deus prometeu o Abraão que ele teria um filho com Sara, a promessa era absurda, porque quando nós lemos em Gênesis 11:30, tem um parágrafo, uma linha que eu estava olhando na minha Bíblia, eu olhei todas as Bíblias, que fala assim, que eu até coloquei aqui para me ler para vocês, que fala, que faz questão de destacar que Sara era estéril e não tinha filhos, né? Porque ela era de idade avançada, ela tinha, eu vou entrar mais a fundo, mas ela tinha 90 anos, né? Então, assim, humanamente falando, como que eu, com 90 anos, vou ter um filho, né? Assim, e os anos se passaram, e o ventre da Sara, a gente falou, humanamente estava fechado, menopausa, né? Que depois, né, dos 40 a gente já, né? A gente sabe que é impossível. E continuava vazio, mas Deus não tinha esquecido da promessa que fez para ela, né? E quando nós avançamos mais na história delas, em Gênesis 16, diante da longa espera que teve para se cumprir a promessa de Deus para Sara, ela tentou ajudar a Deus, né? Ela entregou a serva dela Agar para gerar um filho com Abraão e que nasceu Ismael, né? E essa atitude da Sara, ela revela a nossa tendência humana de querer resolver as coisas ou dar uma mãozinha para Deus, né? Ajudar a Deus a resolver as coisas por conta própria, ajudar a Deus a realizar aquilo que ele prometeu pra gente e que nós não temos paciência para esperar, né? Só que mais tarde, em Gênesis 18, nós vamos ver que o Senhor reafirmou aqui a promessa para Sara. E sabe o que a bonita fez, gente? Ela riu. Vitória! Ela riu. E quando ela riu, quando eu leio a Bíblia, eu tento me imaginar naquela época. Quando eu fico nervosa, eu dou risada. Eu imagino assim, Deus vindo para Sara, falar assim, Sara, eu não esqueci de você. Você vai ter um filho com Abraão. Ela fala assim, não, eu já tô na menopausa, não produzo mais nada, tô de idade avançada, como assim? E começou a rir, né? E duvidando que ela poderia ser mãe.
Mas mesmo assim, o Senhor cumpriu o que tinha prometido a Sara. Quando nós vamos mais adiante, em Gênesis 21, nós vemos que Deus cumpre o que tinha prometido a Sara. Isaac nasce, né, e o impossível se torna realidade na vida, no tempo determinado por Deus, né? O que que a Sara nos ensina que mesmo quando nós falhamos com a nossa fé, mesmo quando nós somos impacientes, mesmo quando nós duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu, Deus ele permanece fiel, né? E lá em Gênesis 21, Gênesis 18 diz assim: é alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Uma pergunta para que nós possamos pensar hoje, ficar refletindo, martelando na nossa cabeça. Existe alguma coisa difícil para o Senhor realizar na minha e na sua vida? Que Ele não é fiel para cumprir? E o que que nós podemos aprender com a Sara? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus não precisa de ajuda humana para cumprir o que ele prometeu para mim e para você. Ah, mas eu vou dar só uma ajudinha para Deus, né? Como ela tentou fazer, dando Agar para Abraão gerar um filho. E depois Agar desprezou ela e teve todo aquele conflito interno. Para que que eu fiz isso? Aquela coisa toda, aquela bagunça que a gente sabe que a gente vive isso. Mas Deus não precisa disso, porque quando Deus fala, ele cumpre, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para nós, né? Ele não é filho do homem para que minta. Ele não mente, ele é fiel, é quem Deus é. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo, ele vai cumprir. A demora, ela não significa um esquecimento. Há um tempo certo para tudo, há um tempo determinado para todas as coisas. E a gente sabe, nós já estudamos aqui, nós já ouvimos muitas pregações, né? E nós também podemos ler na Bíblia, em Eclesiastes 3, se eu não estiver enganada, que diz sobre que há um tempo determinado para todas as coisas. E a fidelidade de Deus, ela não depende da nossa perfeição, porque é o caráter de quem Deus é. Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro e ele faz, independentemente se eu sou perfeito ou não. Independentemente se eu estou orando ou não, independentemente se eu estou em obediência ou não, porque é o caráter dele, ele prometeu e ele vai cumprir. Mas Priscila, Ana Priscila, como que eu vou esperar pelo impossível de Deus? Eu não consigo nem esperar a panela de pressão quando eu tô cozinhando feijão terminar de sair o negócio. Na vida, eu tento adiantar a minha panela de pressão. Aí depois a panela de pressão estraga, eu vou falar pro fabricante, eu quero reclamar para quem fabricou a panela de pressão, que a panela de pressão não funciona, que não presta. Mas na verdade não é, porque a gente vai lá e tira a pressãozinha da panela de pressão, né? Eu não sei se vocês fazem isso, gente. Eu faço. Tô sendo muito honesta aqui, né? Nós não temos nem paciência para esperar a pressão da panela de pressão acabar quando estamos cozinhando feijão. Imagina se o Senhor fazer a gente pedir para a gente esperar uma promessa. E deixa eu falar uma coisa, que quando nós estudamos a história de Sara, eu fiquei encantada com a história com a história de Sara, porque quando a pastora deu, eu fui estudar a fundo. Ela, fazendo os cálculos aqui, se eu não estiver errada, a Sara ela tinha 90 anos quando deu à luz a Isaac. A gente vai ver lá em Gênesis 17, por aí, né? Porque a história dela começa em Gênesis 11 e vai até o Gênesis 23. Mas lá pelo 17 fala, ela tinha 90 anos. Ou seja, ela esperou cerca de 25 anos pela promessa do filho se cumprir. 25 anos. Eu não consigo esperar nem 10 minutos quando a minha slow cooker faz o feijão, cozinha o feijão para mim. Imagina isso, gente, nós esperarmos 25 anos, né? Mas aqui, o Senhor, ele é tão misericordioso conosco, o Senhor é tão fiel e justo, que ele nos ensina como nós podemos manter a nossa fé viva, manter a nossa confiança nele enquanto nós esperamos, né? E eu vou falar 5 coisas. E eu vou citar alguns versículos bíblicos, e se caso vocês queiram anotar. Nós precisamos alimentar-nos da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, fala assim: a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Cristo. E algumas versões vai estar diferente, né? Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, nós estamos fortalecendo a nossa fé, nós estamos alinhando os nossos pensamentos com as promessas de Deus. Sabe aquela coisa que quando o pessoal fala, cabeça vazia, oficina, né? Quando nós ficamos assim, a gente começa a pensar nas impossibilidades. Nós começamos, quando nós não buscamos no Senhor, quando nós não lemos, quando nós não fazemos a nossa devocional, quando nós não oramos, quando nós não temos aquele momento de comunhão com os irmãos, nós esfriamos e aí começamos a duvidar daquilo que Deus nos prometeu, né? Mas aqui em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para permanecer confiando naquilo que o Senhor nos prometeu, né? Que às vezes a minha causa impossível não é a mesma causa impossível para Sheila, não é a mesma causa impossível para Ana, Paula, não é a mesma causa impossível para a pastora. E cada uma de nós que estamos aqui, nós sabemos aquilo que o Senhor nos prometeu, né? Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A segunda coisa, nós precisamos orar com sinceridade e constância. Por que com sinceridade? Lá em Filipenses 4:6, nos diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma. Deixa eu abrir aqui que eu tinha separado com os meus marca-textos, só um pouquinho. Fala assim, 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas com ações de graças. Nós precisamos. Eu tenho um Deus assim comigo, é como se fosse um amigo aqui que tá aqui comigo e eu tô conversando com ele. Fala, Senhor, tá acontecendo isso, sabe? Porque às vezes nós queremos dificultar e não ser sincero, porque o Senhor, Ele conhece o som dos nossos corações. E Ele tá esperando que nós nos rasguemos diante dEle, que nós chegamos, nos derramamos aos seus pés sabe? Senhor, tá acontecendo isso, eu fiz isso, eu falei isso, eu agi assim, assim, assado. E Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele nos criou, Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, mesmo se você estiver com queda de cabelo, o Senhor sabe. Mas nós precisamos falar com Deus sobre as nossas dúvidas, nós precisamos falar com Deus sobre as nossas dores, porque Ele entende a nossa espera. Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele nos formou. E uma coisa que nós precisamos também aprender e a fazer é evitar comparações e pressões externas. Nós temos tendência, muitas das vezes, às vezes nós podemos fazer até inconscientemente, de nos comparar com as outras pessoas. E em Gálatas 6:4, esse eu quero ler também. Deixa eu só abrir aqui que eu coloquei marca-texto em tudo, Gálatas aqui. Em Gálatas 6:4 diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E o que quer dizer isso? Examine-se cada um a si mesmo, examine-se cada um a sua obra. Cada promessa tem o seu tempo. O que Deus faz na vida do outro, o que Deus faz na minha vida, não vai anular o que ele vai fazer na vida da Lauane, não vai anular o que ele vai fazer na vida da Jamile, não vai anular o que ele vai fazer na vida da Fê, entendeu? Porque cada processo, cada promessa tem um tempo. A minha promessa é diferente da promessa da Sheila, a minha promessa é diferente da promessa da Rosemary. Então, nós precisamos parar de nos compararmos, e precisamos também parar de dar muita atenção às vozes externas, às pressões externas, com aquilo, mas quantos anos você é cristã? Quantos anos você está indo na igreja? No meu caso, você é filha de pastor, de pastora no Brasil, e, né, e tá assim, tá assado? Não, não.
o que Deus falou para mim, a promessa de Deus para mim é para mim. A promessa de Deus que Deus falou para a pastora é para a pastora. Não vamos nos comparar. E nós temos que examinar cada um a sua obra, como Gálatas 6:4 diz para nós. E o quarto ponto é lembrar-nos das promessas que o Senhor já cumpriu nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar cada uma agora, nesse momento, para fechar os seus olhos por um segundinho, assim, 2 segundinhos que seja, e eu quero que você lembre de promessas que o Senhor já cumpriu na sua vida, de bênçãos, de orações que você já fez, que talvez você nem lembre que você tenha feito, e o Senhor já realizou, o Senhor já cumpriu. E nós estamos tão focados naquilo que nós ainda não temos, que nós esquecemos daquilo que o Senhor já realizou para a gente. Em Salmos 77:11, vou abrir também aqui para ler. Deixa eu só pegar aqui. E essa é uma coisa que nós temos tendência muito de esquecer sobre isso, de porque talvez naquela época, aquele pedido que nós fizemos para o Senhor, aquela oração, para nós, naquele determinado momento, era uma coisa muito grande. E agora, quando nós olhamos para trás, falamos, nossa, mas eu pedi isso para Deus tão pequenininho. Mas é porque nós fomos amadurecendo e o Senhor realizou. Em Salmos 77:11 diz assim: Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, né? Então, testemunhos passados são âncoras para o nosso presente. Lembra-se do que Deus já fez. Testemunhe do que Deus já fez na sua vida enquanto você espera pelo impossível de Deus acontecer. E o quinto ponto é sobre confie no tempo de Deus. E em Eclesiastes 3:11 diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus, ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito, mesmo quando para nós não parece. Mas se nós pararmos para analisar, talvez o seu impossível, a sua promessa não se realizou porque talvez nós não estejamos maduras espiritualmente para receber aquilo, porque talvez aquela bênção, aquilo que nós estamos esperando, vai nos afastar do propósito maior que Deus tem para nós. Né? Então, nós precisamos ter mais intimidade, mais busca, né? Amadurecer mais, e talvez seja isso que o Senhor está esperando de nós para poder nos dar a nossa bênção, para realizar, mas Ele não atrasa, Ele entrega no tempo certo dele, Ele faz no tempo certo, porque Ele nos conhece, né? Viver o impossível não é uma questão de força, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É confiar naquilo que eu não vejo. É crer naquilo que tá desmoronando, tá impossível de acontecer. Tá todo mundo falando, Priscila, não é isso. Eu posso dar um exemplo. Uma mãe que tá esperando gerar um filho. Não, você já. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, se você a partir dos 35 anos, eles consideram já que você tem uma gravidez de risco, né? Eu falo porque eu tive bebê, meu filho tem 16 meses, é um ano, 18 meses, eu acho, né? E quando eu tive o Luca, eu tava com 37. Então, para eles era assim, sua gravidez é de risco, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, né? Mas quando a gente recebe a promessa de Deus e o Senhor, não importa o que as pessoas vão falar, o que o mundo vai dizer, que é o contrário daquilo que o Senhor falou. Porque se o Senhor falou e Ele prometeu e nós cremos naquilo que Ele nos fala, o Senhor nada é impossível. E nós precisamos permanecer fiel, crendo, mesmo diante de esterilidade, falando na esterilidade no sentido
literal ou simbólico, né, na esterilidade. O meu casamento não tá bom, tá desmoronando, eu tô indo na igreja, eu tô servindo, mas parece que quanto mais eu vou pra igreja, parece que quanto mais eu me envolvo, com as coisas de Deus, tá tudo dando errado. Mas continua crendo naquilo que o Senhor prometeu, continua lendo a palavra do Senhor, continua orando, continua buscando. Se precisa de ajuda, tem os pastores, tem os líderes. Não desistam, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque a nossa parte é esperar em fé, com fé, sem deixar que o riso da dúvida, né, o riso da incredulidade, como aconteceu com Sara, que ela riu, né, quando o anjo falou para ela, nos, nos, é, nos faça duvidar daquilo que Deus prometeu para gente, né? Então, essa era a palavra que eu tinha hoje para as amadas, para nós, para mim primeiro, né? Também, porque todas as vezes que o Senhor a pastora nos dá a oportunidade quando nós vamos ler, porque é para aquilo, para nós primeiro. O Senhor fala conosco primeiro, né? Eu preciso continuar crendo naquilo que o Senhor me prometeu, e mesmo que parece impossível, mesmo que às vezes eu escuto assim, você tá louca, mas é nunca que eu vou virar crente, vai, e vai ser daqueles crentes do reteté, da canelinha de fogo ainda, eu falo desse jeito, eu declaro, entendeu? Então, que esta noite, a cada uma que está aqui, eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, mesmo que tudo parece que tá dando errado. Mesmo que tudo pareça vento contrário, que o Senhor não está ouvindo. Ai, Priscila, mas olha, parece que quanto mais eu busco o Senhor, mais distante eu sinto. Quanto mais eu oro, parece que o cão capiroto tá solto. Deixa ele solto, porque quando ele vir, você vai aqui, ó, com a espada, com oração, jejum contra ele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigada, pastora. Eu terminei dentro do meu tempo. Consegui terminar com Amém. 25. Vamos só orar, Pri? Você pode fazer Como? isso pra Tá, gente, por favor? oro sim. Obrigada. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O Senhor não é Deus de mentira, o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que o Senhor nos prometeu. Obrigada, Senhor, por este momento de devocional. Obrigada por nos reabastecer com a tua palavra. Obrigada por nos ensinar que, mesmo diante das dificuldades, que mesmo diante do tempo, o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Nos ensina, Jesus, a não nos compararmos, nos ensina, Jesus, a confiar em Ti, nos ensina, Jesus, a descansar na tua promessa. Senhor, que possamos ser filhas que testemunhem aquilo das maravilhas que o Senhor já fez nas nossas vidas, que mesmo que parece que foi pequeno, mas que talvez nós tenhamos orado, Senhor, há tanto tempo e não estamos sendo gratas, mas que o Senhor nos ensine a ter um coração grato, que o Senhor nos ensine a ser grata, a testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito. Ó Pai, eu agradeço por cada amada irmã que está aqui essa noite. O Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe da batalha espiritual. O Senhor sabe da batalha da mente. Senhor, o Senhor conhece, Jesus, a cada uma aqui. E eu peço, Jesus, que o Senhor vai de encontro com a cada uma. Que o Senhor acalma, que o Senhor passe o teu bálsamo, o teu anjo, Jesus, vem sobre a causa das minhas irmãs, da minha causa, porque nós sabemos que o Senhor é especialista na impossibilidade, nós sabemos que o Senhor é especialista naquilo que o homem não acredita, naquilo que o homem já determinou que está acabado. Nós sabemos que para o Senhor a última palavra é do Senhor. Obrigada, Jesus, por cada um que está aqui. Nos dá, Jesus, uma noite maravilhosa e que possamos ter ainda o final de semana abençoado, maravilhoso diante da tua presença. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém.